Olá, pessoal! Vamos dar andamento aos nossos estudos sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Então, vamos a um dos seus incisos, inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Primeira coisa é a gente saber o que é esse de cujus. De cujus é uma expressão em latim que em português significa o falecido. Então a gente está falando agora do patrimônio de uma pessoa que é estrangeira e que faleceu. A situação narrada pela Constituição é a seguinte: eu tenho um dos cônjuges, tanto faz se é o marido ou a esposa, que mora no Brasil, que é brasileiro. Eu tenho filhos que são brasileiros, herdeiros brasileiros. E eu tenho bens situados no Brasil. O outro cônjuge, que é o de cujus, o falecido, é estrangeiro. Então, para fins de sucessão dos bens situados no Brasil, para o cônjuge brasileiro e para os filhos brasileiros, eu adoto a lei brasileira ou eu adoto a lei estrangeira? A Constituição determina que se adote a lei mais benéfica aos brasileiros. Então, se no direito de sucessão a lei brasileira ela é mais benéfica aos brasileiros, eu adoto a brasileira. Mas se eventualmente a lei estrangeira ela for mais benéfica aos brasileiros, eu devo adotar a lei estrangeira. Então a Constituição não fixa de forma sólida, sem que a gente possa mudar uma ou outra, mas sim diz que deve-se adotar a lei mais benéfica aos brasileiros. Mas sempre nessa situação, cônjuge e filhos brasileiros, bens situados no Brasil, e o de cujus é estrangeiro e morreu. Então adote-se a lei mais benéfica. Vamos seguir adiante, o próximo inciso. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. É muito comum a nossa legislação proteger a parte mais fraca da relação, a parte hipossuficiente, que a gente diz que é a parte mais fraca. Um exemplo claro disso que acontece é na relação de trabalho, na relação de emprego. Entre o empregador, a empresa, e o empregado, a parte mais fraca da relação é o empregado. E aí a nossa legislação trabalhista, ela tende normalmente a proteger o empregado, que é a parte hipossuficiente, a parte mais fraca. A mesma coisa a Constituição determina numa relação de consumo. Entre a empresa que presta um serviço ou que nos vende um bem e o consumidor, aquela pessoa que usufrui desse serviço ou desse bem, a parte mais fraca é sempre o consumidor. Então a Constituição diz que deve-se criar uma lei que proteja o consumidor, que é a parte mais fraca. Essa lei hoje já existe e ela é o Código de Defesa do Consumidor, uma lei criada para fazer a proteção das relações de consumo desse consumidor. Então vamos seguir adiante, próximo inciso, agora o inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Bem, a Constituição agora diz que se a informação é de nosso interesse particular e ela está em poder do Estado, nós podemos pedir a informação e, em regra, o governo não pode nos negar essa informação. Se a informação não é a nosso respeito, mas ela é de interesse geral e coletivo e ela está em poder do Estado, nós também podemos pedir a informação. E a regra é que o Estado não pode nos negar essa informação. Mas tem exceção. A Constituição diz que quando a divulgação da informação puder colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado, ela deve ser sonegada. A informação deve nos ser negada. Em situações em que a segurança da sociedade e do Estado não esteja em risco, ela tem que ser fornecida. Isso aconteceu, por exemplo, com o chamado Portal da Transparência. Bem, ao pagamento das remunerações aos nossos servidores públicos e agentes políticos, como ela é feita com dinheiro público, é uma informação de interesse geral e coletivo. E o Portal da Transparência veio abrir ao público como é que o dinheiro público é gasto com a remuneração dos seus servidores e dos seus agentes políticos. Isso porque é informação de interesse geral e coletivo e ela não coloca em risco a segurança da sociedade, muito menos a segurança do Estado. Então, são informações que devem ser divulgadas ao público. Vamos seguir adiante. Agora o inciso 34.
são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa. A linha A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Primeiro ponto. O direito de petição aos poderes públicos é o direito de recorrer administrativamente aos poderes públicos. E que poderes são esses? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Com uma ressalva, o poder judiciário ele pode julgar ações judiciais no direito de ação, como também pode julgar ações administrativas, como é o caso do direito de petição. Quando a gente entra com ação judicial, visando obter do Poder Judiciário uma decisão judicial, como regra, tem exceção, mas como regra, nós precisamos de representação por advogado. Quando a gente exerce o direito de petição perante o Judiciário, que é o direito de pedir do Poder Público, pedir do Poder Judiciário uma decisão administrativa, que sane uma violação ao nosso direito, a gente não precisa de representação por meio de um advogado. Essa é a regra geral. Então, o direito de petição é o direito de recorrer administrativamente ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e também ao Poder Judiciário. Lá na redação, se a gente olhar direitinho, ele vai dizer que esse aqui é um direito que é aplicado a todos. Então, são assegurados a todos o direito de petição. Esse todos envolve a noção de que também é assegurado aos estrangeiros o direito de petição. Então, a nossa Constituição assegura brasileiros e assegura estrangeiros o direito de petição. Então, muitas vezes a prova diz que são assegurados o direito de petição e certidão apenas aos brasileiros. Errado. São assegurados a todos, brasileiros e estrangeiros. E outro detalhe que eu chamo a vocês na redação é que ele diz que o direito de petição independe do pagamento de taxa. Quando a gente fala independe do pagamento de taxa, significa dizer que é vedada a cobrança de taxa. Mas não necessariamente será um direito gratuito. Quando a Constituição diz que independe do pagamento de taxa, ele está proibindo a cobrança de taxa. Só que taxa é apenas uma das espécies de tributos que a gente tem no Brasil. Existem N outros tributos que podem ser cobrados, de forma que o direito de petição não necessariamente é um direito gratuito, mas sim um direito em que é proibida a cobrança de taxa. Um dos tributos é proibidos. Os demais não são proibidos. Então, se cair na prova direito de petição é gratuito, não. Direito de petição independe do pagamento de taxa, somente. E se a gente seguir adiante, a gente vai ver que no mesmo inciso, a nossa Constituição diz que são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxa, a linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Aqui é o direito de certidão. E o direito de certidão é o direito nosso de obter de repartições públicas certidões que esclareçam situações de nosso interesse pessoal. E é um direito fundamental garantido na Constituição, então ele não pode ser negado. Vamos dar um exemplo. Imagina que eu tenho um imóvel aqui em Recife e eu estou querendo vender esse imóvel. Mas para eu vender, eu preciso de uma certidão negativa de débito de IPTU. E essa certidão eu vou conseguir na Prefeitura do Recife. Primeiro ponto, a Prefeitura pode cobrar por essa certidão? Sim. O que ela não pode cobrar é taxa, mas ela pode cobrar outra espécie de tributo que não seja taxa. Então, não necessariamente é um serviço gratuito. Segundo, a Prefeitura pode me negar essa certidão? Não, porque é um direito fundamental nosso obter certidões em repartições públicas. Mas se eventualmente a Prefeitura do Recife me nega essa certidão, qual o instrumento adequado, qual o remédio constitucional adequado que eu tenho para obter judicialmente essa certidão? Quase sempre que isso cai em prova, vai cair dizendo que é o habeas data. Errado. O instrumento adequado para obter a certidão é o mandado de segurança. Olha só, o habeas data é uma ação judicial que foi criada para a gente pedir informações a nosso respeito. Só que o que eu quero aqui não é informação. O que eu quero é a certidão que existe
que vai esclarecer de uma situação de meu interesse pessoal. Então, por exemplo, uma certidão negativa de débito de IPTU. Se eu paguei o IPTU, eu sei que eu paguei. Se eu não paguei, eu sei que eu não paguei. Eu não preciso da informação. A informação eu tenho. O que me interessa é a certidão, porque essas certidões que são expedidas em repartições públicas, o funcionário que a escreve tem fé pública para atestar a sua veracidade. Daí, as certidões emitidas em repartições públicas, elas sempre começam com, abre aspas, certifico e dou fé, fecha aspas. Significa dizer que o funcionário que escreveu está certificando a informação e está garantindo que ela é verdadeira. Então, essa informação ela tem uma presunção de veracidade. É diferente de eu chegar para o comprador do imóvel e dizer, fulano, eu quitei o IPTU. Ele não vai acreditar em mim. Mas se eu juntar uma certidão de uma repartição pública dizendo certifico e dou fé que fulana de tal pagou, quitou todos os débitos de IPTU, ela não tem por que não acreditar, porque essa fé pública garante aquele documento uma presunção de veracidade. Então, olha só, quando eu peço a informação e a informação é negada, o instrumento adequado, habeas data. Mas quando eu peço a certidão e a certidão é negada, como eu tenho o direito líquido e certo de obter a certidão, o instrumento adequado para obtê-la judicialmente é o mandado de segurança. Então, informação negada, habeas data. Certidão negada, mandado de segurança. Então, cuidado com esse tipo de questão de prova, que ela é recorrente e ela induz o candidato a cair numa casquinha de banana. Então, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, o direito de certidão em repartições públicas para esclarecer uma situação de nosso interesse pessoal. Vamos seguir adiante. Nós temos agora o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está lá previsto no artigo 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A ideia é que ninguém pode excluir da apreciação do Poder Judiciário uma lesão ou uma ameaça a direito. A gente não pode criar leis que nos impeçam de recorrer ao Poder Judiciário. Nós não podemos impedir ninguém de recorrer ao Judiciário quando o seu direito estiver sendo violado ou ao menos ameaçado de violação, que são as chamadas ações preventivas, que a gente entra antes mesmo do nosso direito ser violado. Exemplo, habeas corpus preventivo. Se a ordem de prisão é ilegal, você não precisa esperar ser preso. Você se antecipa diante da ameaça de violação à sua liberdade de locomoção e entra com ação preventiva que a gente chama de habeas corpus preventivo. E ninguém pode impedir você de recorrer ao judiciário. Daqui, existe uma questão que é recorrente, que cai demais em prova, que é a seguinte: será que você é obrigado a esgotar a esfera administrativa para somente depois recorrer ao Poder Judiciário? A resposta é não. A resposta é que você pode recorrer administrativamente e antes mesmo de obter uma decisão definitiva, levar o caso ao Judiciário. Ou ainda, você pode não recorrer administrativamente e levar o caso direto ao Poder Judiciário. Essa é a regra. Regra geral, nós não precisamos esgotar a esfera administrativa para só depois recorrer ao Judiciário. Mas como toda regra, tem exceção. Então vamos voltar ao nosso slide para verificarmos essas exceções. Primeira dessas exceções é a chamada justiça desportiva, que eu acredito que é uma grande conhecida nossa, né? A justiça desportiva, notem que o nome dela é justiça, mas ela não tem nada a ver com o órgão do judiciário. Nós estamos falando de uma instância administrativa de julgamento, que não tem relação com o judiciário. Então, quando a gente tem questões eminentemente relacionadas a desporto, a esporte, elas devem ser primeiro esgotadas na esfera administrativa da justiça desportiva, para que somente depois a gente leve o caso ao Poder Judiciário. Essa é a primeira hipótese. Voltando lá, nós temos uma segunda hipótese, que é uma ação criada em 2004, pela emenda 45, que é a chamada reclamação ao STF. Essa reclamação, ela é uma ação judicial que a gente propõe quando as decisões do Supremo, que são proferidas no controle de constitucionalidade, elas não são obedecidas.
ou quando as súmulas vinculantes do Supremo, que têm força de lei, elas não são obedecidas. Só que para a gente entrar com a ação de reclamação ao STF, é necessário provarmos que nós esgotamos a esfera administrativa para somente depois levar o caso ao Poder Judiciário. E a terceira situação, como mostra o nosso slide, é o caso do chamado habeas data. Essa ação que a gente começou a falar agora há pouco é uma ação criada para a gente obter informação a nosso respeito, constantes em bancos de dados governamentais ou bancos de dados privados de caráter público. Exemplo, eu fui comprar um carro e quando cheguei lá, na hora de fazer o financiamento, descobri que meu nome tinha sido negativado no Serasa e no SPC. Primeira medida, não adianta ficar pedindo a informação sobre a negativação lá na concessionária, porque ele não é o banco de dados que vai te fornecer a informação. Você vai ter que se dirigir ao Serasa, vai ter que se dirigir ao SPC e buscar as informações ali contidas a seu respeito. Quem te negativou? De quando foi esse débito? De quanto é esse valor? Para que você possa saber se a negativação foi devida ou se ela foi indevida. Quase sempre ela é indevida. Quando você toma conhecimento repentinamente, quase sempre ela é indevida. Porque normalmente a gente sabe quando paga e quando não paga. Então, quando a gente está quite com nossas obrigações, quando a gente paga tudo que é devido e ainda assim está negativado, é muito provável que essa negativação ela seja indevida. Então, a gente vai nesse banco de dados, pede a informação administrativamente e se ela for negada, a gente pode entrar com ação judicial de habeas data para conseguir as informações judicialmente. Então, são 3 as exceções. Justiça desportiva, eu tenho que primeiro esgotar a esfera administrativa para só depois levar o caso ao judiciário. Segunda exceção, reclamação ao STF. Primeiro eu esgoto a esfera administrativa para depois entrar com ação de reclamação. E a terceira exceção, habeas data. Primeiro eu tenho que pedir a informação administrativamente e se ela for negada, aí sim eu posso entrar com ação judicial de habeas data. Então a regra geral é que a gente não precisa esgotar a esfera administrativa para só depois levar o caso ao judiciário. A exceção é que a gente precisa esgotar a esfera administrativa quando se tratar de justiça desportiva, reclamação ao STF e ação de habeas data. Ok? Chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição. Vamos seguir adiante. Vamos passar aqui mais um dos nossos slides para que a gente possa seguir no nosso estudo, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse a gente chama de princípio da irretroatividade da lei civil. Uma vez alguém me perguntou por que da lei civil que não está expresso, mas é porque a gente tem um inciso que trata especificamente do princípio da irretroatividade da lei penal. Esse é um velho conhecido nosso, que diz que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, se eu tenho um princípio específico aplicado para a lei penal, esse aqui que não está mencionando que lei é o da lei civil. Lei civil em sentido amplo, ou seja, tudo aquilo que não é penal. Então, a lei civil, ela não retroage para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vamos explicar esses 3 institutos. Primeiro, direito adquirido. O direito adquirido é o direito que a gente adquiriu na vigência da lei anterior. E a lei nova, ela não retroage para nos prejudicar. Então, imagina que em 2000, um sujeito qualquer conseguiu cumprir todos os requisitos para se aposentar e adquiriu o direito à aposentadoria. Só que ele não se aposentou de imediato e continuou a trabalhar, já tendo adquirido seu direito à aposentadoria. Se a gente tiver uma lei nova alterando as regras de aposentadoria, essa lei não retroage mais para atingi-lo, porque ele já tinha o direito adquirido à sua aposentadoria. Então, ele adquiriu o direito na vigência da lei anterior e a lei nova não retroage mais para prejudicar esse seu direito. Então, a lei não retroage para prejudicar o direito adquirido. O ato jurídico perfeito não é um direito, é um ato. Então, é um ato que a gente pratica, finaliza ele na vigência da lei anterior e a lei nova não retroage para praticar esse ato. Imagina que em 2000
eu fiz um contrato de compra e venda perante uma determinada lei X. Então foi feita uma venda de um imóvel, alguém me entregou o imóvel, eu paguei o valor respectivo, finalizamos o acordo, resolvemos tudo. Isso tudo na vigência de uma determinada lei. Anos depois, essa lei é revogada por uma nova lei. Essa nova lei não retroage mais para prejudicar aquelas pessoas que celebraram um contrato e que o finalizaram na vigência da lei anterior. Então, notem que a lei nova não retroage para prejudicar o ato jurídico perfeito, aquele ato pronto e acabado na vigência da lei anterior. E a lei também não retroage para prejudicar a coisa julgada. Quando uma decisão transita em julgado, significa dizer que não cabe mais recurso, que as pessoas não podem pedir para que essa decisão seja novamente avaliada pela justiça. E quando transita em julgado, quase sempre faz coisa julgada, ou seja, a decisão se torna imutável, se torna definitiva, não podendo mais ser alterada nem nesse processo, nem em processo semelhante. Então a ideia é que quando a gente ganha um direito, por meio de uma decisão judicial que transitou em julgado e que fez coisa julgada, ou seja, tornou-se definitivo, mesmo que a lei mude, essa lei não retroage mais para nos prejudicar. Ela não retroage mais para nos tirar um direito que já teria sido adquirido por meio de uma decisão judicial transitada em julgado. Então a regra é que a lei civil ela não retroage para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então vamos seguir adiante, mais um inciso, o inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O juízo ou tribunal de exceção são juízos ou tribunais que são criados para julgar pessoas ou criados para julgar situações específicas. Isso não pode acontecer na nossa Constituição. A nossa Constituição, previamente, já em 88, criou alguns juízos e alguns tribunais. E todo mundo e todos os fatos que ocorrerem a partir de então terão que ser julgados por um desses tribunais. Então hoje eu não posso criar um tribunal com o intuito de julgar uma pessoa ou com o intuito de julgar um fato. As pessoas e os fatos ocorridos têm que ser julgados por tribunais que já existam. Então, por exemplo, o filho do presidente cometeu um crime de homicídio. Não é possível criar um tribunal para julgar o filho do presidente. O filho do presidente vai ter que ser julgado por qualquer tribunal que já exista hoje no país e que tem previsão constitucional. Isso porque a Constituição diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Vamos para o inciso seguinte. Nós temos agora o inciso 38 que fala do Tribunal do Júri. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. Primeira coisa. Tribunal do Júri é um tribunal diferenciado em relação a outros tribunais. Isso porque, num tribunal comum, quem dá a decisão, culpado ou inocente, é o juiz. Só que aqui, o Tribunal do Júri, quem dá a decisão, culpado ou inocente, é o júri. E o júri são pessoas comuns que representam o povo. Então, nós entregamos na mão da sociedade o poder de julgar se alguém é culpado ou alguém é inocente. O Tribunal do Júri não é um tribunal tão eficaz quanto os outros tribunais, porque as pessoas elas são dotadas de paixão e ódio. Então, muitas vezes o sujeito já entra no Tribunal do Júri condenado, ou ele já entra no Tribunal do Júri absolvido, porque as pessoas assistem televisão, programas, muitas vezes programas sensacionalistas, e vão incutindo na sua mente a ideia de que alguém é culpado. E muitas vezes acabam não se deixando mais levar pelas provas reais dos autos, mas sim se deixam levar pelo que a mídia e programas sensacionalistas impõem. Então o Tribunal do Júri muitas vezes é um tribunal falho, mas quem dá o veredito, culpado ou inocente, são os jurados. O juiz dá a sentença acatando obrigatoriamente o veredito e fixando a pena, porque sempre em direito penal as penas são fixadas entre o mínimo e o máximo. Então o juiz faz a dosimetria da pena, estabelecendo a pena adequada para cada ilícito, para cada caso. Então vamos ver os requisitos que a Constituição menciona. Ele fala logo na linha A, a plenitude da defesa. A plenitude da defesa ela é mais ampla, é maior do que o que a gente chama de ampla defesa, também prevista no artigo 5º. Então, no Tribunal do Júri, o réu tem que ter garantido
todos os meios para provar que ele é inocente. Admite-se, até mesmo pelo Supremo, a adoção de provas obtidas por meios ilícitos, desde que essa prova sirva para inocentar o réu. Então, notem que a gente fala em plenitude da defesa e não ampla defesa, mas a possibilidade plena dele se utilizar de todos os meios de prova para que ele prove que ele é inocente e não seja condenado injustamente. Se a gente voltar para o nosso texto, a gente ainda vai ver outros requisitos, como, por exemplo, sigilo das votações. Ao contrário do que acontece em outros casos ou em outros países, as votações no Brasil elas são dadas em sigilo, de forma que o réu não tem como saber quem votou contra ele ou quem votou a seu favor. E isso é bacana porque evita retaliações, evita do réu querer se vingar de jurado A, B ou C que julgou contra ele, que deu um veredito contrário a ele pela condenação. Voltando ao texto, a gente ainda tem a chamada soberania dos vereditos. Bem, quando a gente diz que o veredito é soberano, é porque o juiz não pode alterar o veredito. Então, se os jurados disserem que o réu é culpado, o juiz é obrigado a condenar. Se os jurados disserem que o réu é inocente, o juiz é obrigado a absolver. O juiz não pode alterar o veredito. Mesmo que o juiz perceba que houve uma flagrante ilegalidade no julgamento, ainda assim ele não pode alterar o veredito. Isso porque o veredito é soberano. Diante de uma ilegalidade, diante de um erro no julgamento, o que pode ser feito é anular o tribunal do júri. Anular a decisão, anular todos os atos, desconstituir o corpo de jurados, constituir um novo corpo de jurados do zero e começar novamente a colher todas as provas de início. Isso porque, uma vez soberano o veredito, só quem pode mudar o veredito é outro júri. Juiz não. Então a gente tem que começar tudo de novo, perante um novo júri, para que esse novo júri entenda se é ou se não é culpado aquele réu. Voltando ao nosso slide, nós ainda temos que só vai para o tribunal do júri aqueles crimes que são dolosos contra a vida. O dolo é aquele crime intencional, em que a gente tem a intenção de cometer esse crime. Então, só vai para o tribunal do júri aqueles casos em que alguém intencionalmente tirou ou tentou tirar a vida de alguém. Então, vai na modalidade consumada e vai também para o tribunal do júri a modalidade tentada. Mas só os crimes dolosos. Crimes culposos contra a vida não são julgados pelo tribunal do júri. Eles são julgados pelo juiz. Lembrando que um crime culposo é um crime em que não há intenção direta de cometê-lo, mas o sujeito agiu com negligência, com imprudência ou com imperícia. Mas ele não teve a intenção direta de cometer o crime. Crimes culposos contra a vida, o juiz julga. Crimes dolosos e intencionais contra a vida, quem julga é o tribunal do júri. E quais são esses crimes dolosos contra a vida? Homicídio, que é o mais conhecido de todos. Infanticídio, que é quando a mãe mata o filho em estado puerperal. O aborto, praticado pela própria mulher, o autoaborto, ou praticado por terceiros. E a instigação, induzimento e auxílio ao suicídio. O suicídio em si é considerado uma conduta ilícita, mas ele não sofre repercussões no âmbito penal. Então, por exemplo, a pessoa que tenta se suicidar, mas não consegue, ele não vai preso. Mas gera algumas repercussões no âmbito civil. Se eu faço um seguro de vida hoje e me suicido em seguida, o meu beneficiário não ganha o seguro porque o suicídio é considerado uma conduta ilícita. Mas o terceiro que instiga, que induz ou que auxilia o suicídio, esse responde por crime contra a vida e, se for na modalidade dolosa, ele vai para o tribunal do júri, certo? Então, cuidado só para não confundir aquele que mata com aquele que auxilia alguém a tirar a própria vida. Mas ambos vão, todos esses crimes vão para o tribunal do júri. Lembrando que latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não é considerado pelo Código Penal como crime contra a vida, e sim foi colocado como crime contra o patrimônio. Então a pena é maior do que a pena de homicídio, só que ele não é julgado pelo tribunal do júri. Ele é julgado pelo juiz de direito comum, porque a intenção principal não é matar, e sim roubar. Então é um crime contra o patrimônio. Então, hoje, somente homicídio,
infanticídio, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio e o aborto. Hoje só vai para o tribunal do júri esses crimes ou algum outro crime que esteja conexo com um crime doloso contra a vida. Nada impede que a gente crie outras modalidades de crimes a serem julgados pelo tribunal do júri. Porém, hoje só existem essas. E lembro também ao nosso candidato que em algumas situações excepcionais, algumas pessoas, por causa do cargo que exercem, não são julgados pelo júri, como é o caso do presidente da República, de deputados e senadores. Quando eles cometem crimes comuns, eles não são julgados por juiz comum. Não, por exemplo, um crime contra a vida, ele não é julgado pelo tribunal do júri, e sim julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, vou me despedindo por aqui nesse vídeo. O próximo bloco a gente dá andamento aos nossos estudos. Até a próxima.